crescimento do PIB veio acima das expectativas dos economistas. A inflação do último mês veio abaixo do que esperavam os economistas. Será que os economistas perderam completamente a capacidade de fazer análise? Essa é uma das perguntas que eu, Zeca Ruas e meu amigo Saulo Abuchedi vamos tentar responder nesse que é o Agenda Econômica de número 26, da semana do dia 18 de setembro de 2023. Saulão, esse é um tema que acompanha uma das coisas que a gente já vem trabalhando, né? Mas como é que você acha que a gente pode anunciar isso para quem nos acompanha? Salve, salve todos e todas, salve, salve Zeca. Aqui utilizando a expressão que o Kupfer utilizou, né, na coluna dele, se não me engano no Poder 360, os economistas, a profissão dos economistas surge para dar credibilidade aos meteorologistas. A capacidade de projeção, a projeção é fundamental, né, na profissão, né, do economista, na análise macroeconômica. Como Keynes já mencionou, a economia, a análise econômica é uma análise projetada, né? A gente sempre tem que analisar as expectativas de demanda, né? A expectativa do PIB, da inflação, e das outras variáveis econômicas para tomar nossas decisões hoje. Então, a projeção é algo necessário, isso é importante dizer, né? É algo necessário. O grande problema, são as premissas, né, Zeca? Então, quais são as premissas? O que eu uso para fazer essas projeções? E esse é o grande debate da teoria macro, né? Não se trata aqui da gente esgotar, falar sobre teoria macroeconômica ou economês, mas eu acho que é interessante a gente mostrar, né, quais são as raízes desses erros. Por que os economistas estão errando tanto? Por que eles estão errando tanto nas suas projeções? E uma do principal ponto aqui é a escolha de premissas erradas. Então, um dos debates, o principal debate aqui que cerca essas projeções da inflação e do crescimento, é do porquê a economia está crescendo além do esperado e a inflação não está crescendo. Se esperava que, no fundo, todo o ideário, né, toda a ideia que foi vendida nós estamos crescendo além do permitido, né, vou começar assim para simplificar, e isso vai puxar a inflação. Eu acho que tem um disclosure importante aqui. Essa semana, ao contrário das semanas anteriores, que a gente teve problemas de gravação, então provavelmente essa semana você vai ter 2 programas juntos, um que saiu dois próximos, né? Sim. Um que saiu nessa segunda-feira e o outro que deve sair na sexta-feira, meio encavalados aqui, com temas que se complementam, né? Mas tem uma questão importante, estamos gravando na terça-feira, e a semana tem uma reunião do Copom, né? E a discussão do Copom certamente vai beber desse debate de alguma forma, né? As descrições e a cobertura da imprensa já analisam isso, né? A discussão sobre ociosidade na economia, ou seja, qual é o espaço que a economia ainda teria para crescer, segundo essa teoria, sem puxar a inflação, né? Vem acompanhada de uma rediscussão do termo do hiato do produto e de PIB potencial, né? Que são termos aqui importantes. Só para clarear aqui um pouquinho para quem nos acompanha, né, Saulo? Se a gente já falou isso no nosso último agenda, que saiu nessa segunda-feira, a gente falou, olha, as expectativas no começo do ano eram de no máximo 1% de crescimento do PIB no ano. Sim. Né? E aqui eu tô com uma tabelinha dos últimos Boletim Focus, né? Há 4 semanas antes a gente tinha uma perspectiva de PIB de 2023 de 2,29%. Depois ela saltou para 2,64. E agora ela saltou nessa segunda-feira para 2,89. Ou seja, o mercado está completamente perdido com as suas projeções. Exato. E muito provavelmente já errou, né? Porque a projeção vai ser acima de 3. Tem tudo para ser acima de 3, como a gente já discutiu também aqui. Né? Quando a gente olha para a inflação, a coisa fica ainda mais doida, porque ela era há 4 semanas 4,90. Depois ela foi para 4,93. O mercado estava esperando que esse reajuste recente dos combustíveis talvez viesse impactado de um impulso maior. E o aquecimento no setor de serviços também puxaria mais, né, os preços no serviço. A inflação veio abaixo do esperado. E aí, de novo, cai aqui o Focus para 4,86. Ou seja, o mercado está completamente perdido, né, Saulo? E aí reformaram as hipóteses sobre produto potencial. A gente podia começar daqui ou vamos começar de outro lugar, Saulo? Vamos começar do produto potencial, né? Você acho que fez a introdução perfeita aqui para a nossa discussão. Esse debate é fundamental para a decisão
né, para a ata do Copom, né, que vai se reunir amanhã, né, depois da nossa gravação. E qual que é essa discussão? É a análise, né, do crescimento, das projeções de crescimento e das projeções da inflação, por isso a chamada aqui do nosso programa. Né? E quando a gente olha para essa relação, né, qual que é a ideia geral? Vou falar da maneira mais simples possível, né, e não é difícil. Né, o economês, muitas vezes o economista usa o economês para se esconder nas suas ideias. Não tem nada complicado aqui na visão que boa parte dos economistas de mercado defendem. Se a economia cresce além da sua capacidade de oferta, né, isso gera pressões inflacionárias, considerando que os preços sobem, aqui nesse caso, porque a demanda está crescendo, né, a economia, a atividade econômica está crescendo acima da capacidade de oferta. Essa capacidade de oferta é chamada na literatura econômica de PIB potencial ou produto potencial. Então, basicamente, vou repetir o mesmo argumento aqui, né? Se a economia cresce a uma taxa maior, né, que a taxa de crescimento do PIB potencial, da capacidade de oferta da nossa economia, isso gera mais inflação. E aí, o Banco Central ele deve se posicionar de que maneira? Conter o crescimento econômico, né, fazer com que a economia cresça de acordo com as suas capacidades de oferta. Né? E uma forma de conter esse crescimento econômico é pelo aumento das taxas de juros, né? E não redução, aumento das taxas de juros. Então, basicamente, né, o que os economistas estão falando hoje? Né? Qual que é o cenário hoje que essas projeções mostram? Né? Só deixa eu trazer um portuguesinho ainda que eu acho que pode ajudar ainda mais. No fundo, o PIB potencial é uma estimativa abstrata. Exato. Super abstrata. De quanto uma economia consegue produzir num determinado período. Exato. Esse aqui é o que você pode produzir no máximo de acordo com o que você tem, mas ela é completamente abstrata, né, Saulo? Ela é completamente abstrata. E a gente vai até comentar isso mais para frente, né? Quais são os problemas aqui, né? Mas antes da gente comentar isso, qual que é, dentro dessa lógica, né? Qual que é o grande argumento aqui que aparecem nessas projeções todas confusas? Nós estamos crescendo muito além do esperado, né? E, ao mesmo tempo, a inflação é moderada. Ou seja, nós estamos crescendo a um ritmo, né, cada vez maior, né? Surpreendeu. Lá no final de 2022, muita gente pensava que a economia não ia crescer nem 1%, e a inflação, né, veio abaixo das projeções, uma inflação moderada. Por quê? E aí, o que os economistas vão falar? Eles vão usar esse argumento do PIB potencial. Vão falar o seguinte, olha, a economia, isso é possível, né, crescer muito rápido em inflação moderada, porque a capacidade de oferta, né, a capacidade de produção da economia brasileira aumentou. Né? Então, o produto potencial da economia brasileira aumentou, a capacidade de oferta, e por isso faz com que a economia possa crescer mais rápido, permite, né, que a economia cresça mais rápido sem acelerar, né, os preços, o nível de preço da inflação. Então, os economistas eles vão mexendo, os economistas que acreditam nessa explicação, nessa relação entre PIB e inflação, eles vão mexendo nessas pecinhas, né, toda vez que a relação entre crescimento do PIB e inflação sai, né, de algo esperado, né? Sai de uma projeção, né, de uma expectativa de mercado, né? Sai fora ali das projeções que aparecem ali, por exemplo, no Boletim Focus. Quem nos acompanha desde o começo do ano, Saulo, já viu que a gente debate esse tema da política monetária, de como vai acompanhar os preços, de como vai acompanhar o crescimento econômico. E esse certamente foi um dos embates mais importantes da política econômica brasileira no período aí do segundo trimestre, especialmente, né? Quando ficou claro que a taxa de juros estava alta demais. E o embate que foi colocado público era de que existia uma tecnicalidade que estava na mão do Banco Central e que o Banco Central sabia, e o mercado, de certa forma, que o protegia, né? Sabiam, na verdade, o quanto poderia crescer a economia brasileira, o quanto cresceria a inflação. E, no fundo, é muito interessante que agora, nesse momento, quando os modelos dão completamente errado, eles começam a tentar encontrar soluções ad hoc. Para que serve um modelo de projeção
se na verdade você tem que ajustá-lo para entender o passado que não foi justificado, né? Então, os modelos estavam muito ruins, né? E, obviamente, eles vêm enfrentando internacionalmente, inclusive, isso é um debate que a gente também já trouxe, né? Internacionalmente, a capacidade de explicar a inflação ficou muito difícil ao longo dos últimos anos, né? Exato. Agora, aqui no Brasil, né, o debate que foi sacado aqui, tanto pelo setor, por representante dos bancos, quanto pelo presidente do Banco Central, que também é um representante dos bancos, de certa maneira, né, sacou a hipótese de que o PIB potencial brasileiro, ou seja, a nossa potencialidade de crescimento era maior do que o previsto por conta das reformas liberais que foram feitas lá na época do Temer, ou no comecinho no governo Bolsonaro. Ou seja, nós estamos aqui recebendo uma benesse que foi feita lá atrás e que está se apresentando agora. Me parece muito... Saquei uma carta da manga aqui agora para justificar uma coisa que eu não consigo explicar. Exatamente. Os economistas, dentro dessa visão, né, da tecnicalidade, da ciência exata, você tem sempre ali um argumento, o mesmo argumento, né, para explicar absolutamente tudo, né? Esse é um bom exemplo, né, de como boa parte dos economistas não enxergam a economia como uma ciência social, né? Então tem muitas coisas que não tem explicações prontas. E o que a gente mais vê hoje no mercado são explicações prontas. E essas explicações prontas, em determinados contextos, beiram um absurdo, né? São um absurdo, na verdade. Então, por exemplo, como você comentou, o que os economistas estão fazendo agora? Uma parte, né? Tem um economista famoso que falou que o PIB potencial cresceu, justamente porque a reforma trabalhista permitiu um maior crescimento econômico, uma maior capacidade, como eu expliquei aqui no programa, capacidade de crescimento da economia. De certa forma, como a gente conversou antes, né, Zeca, a reforma trabalhista, ao reduzir o custo, né, do trabalho, né, o custo com salários, etc., né, de certa forma melhorou as condições de oferta, né, no curto prazo, né? Só que o que a gente observa olhando para o concreto, não para os modelos, né, olhando para o concreto? A reforma trabalhista tende, no médio prazo, e a gente está observando agora isso, 6 anos depois da reforma trabalhista, o que a gente observa? A diminuição do custo do trabalho, na verdade, provoca uma dificuldade de recuperação e de crescimento do rendimento médio do trabalho e da massa salarial. E com isso, acaba comprometendo a capacidade de crescimento da economia brasileira. Então, a gente observou aqui no pós-pandemia a dificuldade de crescimento da renda do trabalho, do rendimento médio e da massa de rendimentos. Então, o efeito aqui é o efeito contrário, né? Pode ser que provoque do ponto de vista da oferta, só que, de novo, as condições de oferta elas não são estáticas e elas são impactadas, né, a todo momento pela demanda. É uma interação a todo momento com a demanda. Então, do que adianta você baratear o trabalho para o empresário se o empresário não tem para quem vender? Não adianta nada. É isso que eu falo para os meus alunos. Ele vai conseguir contratar um funcionário mais barato, só que a receita de vendas dele projetada está caindo. Ninguém vai produzir mais se não tiver demanda, se não tiver gente consumindo. Exato. Isso é uma coisa que nos parece básica, né, pela nossa perspectiva, né, e a gente costuma dizer para quem não é economista e que nos acompanha, isso é um dado que é uma referência básica. E a reforma trabalhista, por mais que ela possa ter gerado flexibilidade na contratação, né, a facilidade de contratar mais barato, assim como demitir mais barato, ela pressiona, de fato, o rendimento médio do trabalho para baixo e, portanto, prejudica as condições de demanda no país. O empresário pode até, no primeiro momento, achar que aquilo é positivo, mas o que ele vai perceber ao longo do tempo, e talvez nem saiba a razão, é que aquela demanda não está reagindo. A demanda dele não cresce como ele imaginava. E aí ele não consegue entender. E aí, obviamente, ele não investe. E aí, obviamente, o potencial de crescimento da economia, a própria produtividade, que depende de investimentos, avança menos. Na prática, essa é uma outra questão importante, né? A lógica da produtividade, a lógica da capacidade produtiva também depende desses investimentos. Porque esse argumento, né, as reformas estão
aumentando a capacidade. Ele carece, porque aqui tem o debate teórico, né, que a gente está tentando simplificar ao máximo, mas isso que a gente está falando aqui são coisas que a gente observa nos dados. Né? A gente observou a dificuldade de recuperação do mercado de trabalho, os efeitos da reforma trabalhista. Há trabalhos científicos, já que a gente está falando do cientificismo, né? Há trabalhos científicos que mostram com dados os impactos negativos da reforma trabalhista. Então, você falar que a reforma trabalhista aumentou a capacidade de crescimento da economia carece de comprovação empírica. Na verdade, é muito mais uma tentativa de você defender um modelo, né, que é o modelo padrão de mercado do que qualquer coisa. A explicação vai muito além da empiria, é algo psicanalítico, tá, Zeca? É uma coisa que não tem... porque como que você defende isso sem dados? Simplesmente joga isso numa fala para a imprensa sem mostrar nenhum tipo de empirismo aqui, né? E, no fundo, me parece até parecido com uma discussão que a gente teve logo depois da crise de 2015 e 2016, só que é o inverso. Naquele momento, o PIB... depois de 2 quedas gigantescas, ele vai subindo devagar. E uma parte dos economistas estão dizendo o seguinte, olha, agora não dá para crescer muito. O PIB potencial caiu por conta da histerese. Né? Então, nós temos aqui um desemprego prolongado, a perda de capacidade produtiva, então o PIB não tem como crescer. E é sempre uma justificativa, é sempre sacado algum elemento teórico, supostamente teórico, para justificar uma mudança radical nos parâmetros dos modelos deles e para sempre dizer o seguinte, o Estado não deve intervir aqui. Né? Porque o Estado tentar fazer algum tipo de planejamento, algum tipo de organização, estímulo ao investimento ou estímulo à demanda, sempre vai gerar um prejuízo. Uma espécie de funcionamento, né? A economia tem um modo de funcionamento ali próprio, né? E qualquer coisa que perturbe esse equilíbrio, né? Essa estabilidade, é algo que vem do externo, né? Então, essa sempre vai ser o argumento para tudo, né? Para tudo. Então, assim, é muito difícil mostrar, né, por aí por que a gente está crescendo, né, num ritmo mais acelerado do que o esperado, mas sem uma inflação acelerada, né? Muito bem. E, enfim, é só para trazer um outro dado que eu acabei de ver também antes de vir para cá, que a inflação da Europa parece que veio no acumulado em 12 meses, também veio menor do que estava esperando lá. O que, de certa forma, reflete, né, um debate que a gente já trouxe aqui, eu acho que a gente não deve estender muito, que é, de fato, os economistas estão tendo muita dificuldade para entender o crescimento e a inflação no pós-pandemia. Né? No fundo, parte dos economistas liberais, né, vieram à carga, voltaram com toda a força para dizer não, a política monetária tem que ser agressiva, subir as taxas de juros para segurar essa inflação que vem com tudo. E o resultado foi muito diferente até do que eles imaginavam, né? A resiliência da inflação aparentemente é menor, né? As taxas de juros geraram efeitos diferentes sobre o crescimento do produto. Então, enfim, né? Tem uma bagunça enorme aqui que, no fundo, a gente não é modeleiro, né? Então, a gente está sempre acostumado a tentar pensar as circunstâncias a partir do concreto e não a partir de uma modelagem. Então, para a gente é menos dramático isso. Né? A gente erra também. Você vai chutar de novo o Copom dessa semana? Não, eu não. Porque eu já aprendi com os meus erros. Tá? Não vou chutar mais nada aqui. Eu vou chutar, mas não vou fazer promessa, né? Eu vou chutar aqui. O pessoal tá falando 12,75, né? Então. Eu acho que é 0,5. É 0,5. Da outra vez porque o pessoal tava falando 0, agora a gente falando 0,75. Eu torço pra gente errar. Eu torço de novo pra gente errar sempre, porque eu acho que tem margem para cair, bastante margem para cair. Mas eu acho muito difícil que o Banco Central não seja conservador 2 vezes seguidas, né? Ainda que o contexto está passando rasteira nos conservadores dentro do Banco Central. Né? Eu acho que aí, né, falando sobre, quais são as causas então, né, dessa relação, né? O que explica de fato esse descompasso entre crescimento e inflação, né? O PIB crescendo mais do que o esperado, a inflação crescendo menos do que o esperado. Num primeiro momento, como você bem disse, quando a inflação disparou ali, né, no pós-pandemia, em 2021, né, a inflação disparou, então ainda na pandemia, muita gente comentou sobre a volta da política monetária. Então, 2021, 2022 foi o momento, né, do discurso
da política, da importância da política monetária convencional, ou, na verdade, da importância do regime macroeconômico de metas de inflação. Para quem não entendeu nada do que eu falei, né, é aquele regime que coloca a política monetária, o manejo, né, das taxas de juros, da Selic aqui no Brasil, como a política mais importante, talvez a única política macroeconômica ativa, né? Então o governo ele só tem que atuar por meio da política monetária de maneira ativa. Essa ideia de que a política monetária é fundamental e ela deve buscar somente, única e exclusivamente, né, o controle inflacionário, voltou à tona em 2021 porque a inflação disparou e os bancos centrais começaram a reagir, subindo suas taxas de juros, né, mostrando essa volta dessa visão da política monetária. Que tinha perdido terreno entre 2008, depois da crise, o Banco Central americano inundou o mundo de dólares e a inflação não reagiu. Havia um questionamento. Né? Então 10 anos, mais de 10 anos depois, eles voltaram com força de novo. Exatamente. Então voltaram depois desses 10 anos de questionamentos, se reforçou de novo essa ideia de que a política monetária era fundamental, né, era a salvação ali para um contexto em 2021, 2022 de inflação elevada. Pois bem, vários países começaram a aumentar. Os Estados Unidos levou a taxa de juros para os maiores patamares nos últimos 30 anos, enfim, desde a década de 80. Então, desculpa, a política monetária, né, voltou, né, com essa visão. O que está acontecendo agora, de certa forma? A gente está percebendo que as causas inflacionárias para 2021, 2022 não eram causas ligadas a um excesso de demanda, como é a visão, né, mais liberal, mais de mercado. Né? Porque qual que é essa visão que move as taxas de juros? Né? A visão de que a inflação, os preços sobem porque há um aquecimento, né? Uma demanda muito aquecida. É claro que vários países, né, países desenvolvidos, fomentaram a demanda por meio das políticas anticíclicas ali na pandemia. Você teve esse movimento forte da demanda nos Estados Unidos, o volume de emprego, né, aumentou e se recuperou muito além do nível pré-pandemia. Todos os governos fizeram políticas de gasto, de injetar renda na mão da população, de baixar suas taxas de juros. Então, de fato, você tinha um estímulo econômico. Você tinha um estímulo, então isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma pressão de custos por conta dos desarranjos da estrutura produtiva internacional, por conta da China com a política de Covid-0, os preços, portanto, das commodities muito maiores do que suas tendências ali, a sua série histórica. Então você tinha por fim, a guerra que veio. A guerra da Ucrânia também, da Rússia e da Ucrânia. Então tudo isso levou a uma pressão de custos que, de certa forma, né, ao meu ver, foram negligenciadas nas projeções dos bancos centrais em relação à inflação. Né? Então, a inflação era de demanda e era de custo ao mesmo tempo. De novo, como que a gente tem que analisar a inflação? Né? A partir das interações entre as condições de oferta, de custos, quando eu falo condições de oferta, aqui, condições de custo principalmente, né, no curto prazo, e as condições de demanda, e como que elas se interagem no mercado nacional e internacional. Né? Então, será que os bancos centrais fizeram essas considerações, né? Ou simplesmente se deixaram levar pela questão de demanda, né? E simplificaram muito a questão da oferta, né? Das condições de oferta? Eu acho que é o primeiro caso, né? Simplificaram, né, muito, na verdade o segundo caso, né? Simplificaram muito as condições de oferta e ficaram olhando só para a demanda. Eu acho que tem uma coisa aí, você estava me explicando, eu queria que você explicasse para quem nos acompanha também, que é como é feito o cálculo do produto potencial. Porque, no fundo, me passa a impressão de que várias dessas questões são feitas da mesma maneira. Né? Você está olhando esse passado recente e vai mexendo nos seus modelos ao sabor desses acontecimentos. Você não tem nenhuma clareza do que você está falando, de fato. O que é uma outra coisa também, outra coisa que é absurda, que eu acho. Né? Porque o PIB potencial, como que você calcula o PIB potencial? Você pega a série do PIB, né? Série histórica, então PIB desde 2000 até 2022. Você pode pegar o anual, trimestral, né, que é do IBGE, ou você pode pegar o mensalizado ali, pode pegar, por exemplo, o PIB mensal, como a gente chama o IBCBR do Banco Central. Enfim, pega a série do PIB, né, e você identifica a tendência, né? Você faz procedimentos estatísticos que não vale a pena entrar em detalhe aqui, para você identificar a tendência, né? Separar ali dessa série, né,
a tendência. Essa tendência de crescimento do PIB é o PIB potencial, né? Mostra essa capacidade. Ou seja, o PIB potencial, na verdade, é um produto da estatística, né? Um reflexo de procedimentos estatísticos. Não é, de fato, não reflete, de fato, a capacidade de produção da economia brasileira, né? É um procedimento estatístico, o que torna ainda mais problemática essa definição, né? Muita gente utiliza o PIB potencial como uma referência, então você está usando algo extremamente abstrato, né, fora da realidade, como uma referência para análise do crescimento econômico e para análise da inflação, né? Então, além da consideração abstrata, os bancos centrais olham só para a demanda e não olharam, né, para as questões de custos, né, de oferta, né, olharam de maneira abstrata por meio do PIB potencial. E o que aconteceu, né, para terminar esse ponto? Com as commodities, a questão da guerra, se arrefeceram, né? Então, hoje a gente percebe, né, uma pressão de custos ao contrário, né? A gente estava vendo aqui o IPP, que é o índice de preços ao produtor, produtor, né? Que o índice de preço ao produtor é um índice aqui no Brasil que mede o índice de preços no atacado, que é o custo para o varejo, para o comerciante aqui, é o que ele vai comprar lá no atacado, nos seus fornecedores. Que as empresas têm acesso. Que as empresas têm, exato. E que depois vai chegar ali para a produção de bens finais ou para o comércio, para vocês aí, quando vocês forem comprar. Que vai ser revendida depois. Exato. Né? Então, é um referencial de custo, né, Zeca? Então, o IPP de 2023 acumulado está menos 12,65%. Ou seja, a gente está em deflação, né, severa do índice de preços ao produtor, ou seja, dos custos, né, uma parte aqui dos custos de produção, né? E isso, inclusive, abre margem para uma desaceleração ainda maior da inflação daqui para frente. Então, assim, essa visão, essa análise da trajetória dos custos foi negligenciada pelos bancos centrais. E qual que é a sensação que a gente tem agora, não só no Brasil, mas em outros países? Que os bancos centrais, a dose foi grande, né? Eles exageraram na dose. Exageraram na dose da elevação das taxas de juros. Eu acompanhando um pouco o debate nos Estados Unidos, né, e essa é uma das questões que apareceu por lá, que é o fato de que parte dos analistas já estão apostando, olha, essa taxa de juros não pode, em hipótese alguma, eles estavam considerando a possibilidade de subir de novo mais um pouquinho, né, não pode subir, o risco de mexer no preço dos ativos é muito grande, então já tem um temor aí de que essa economia talvez não precisasse mais de doses de política monetária. Acredito que na Europa também deva avançar esse tipo de ideia, e o Brasil é sempre refratário, né? O Brasil está sempre tentando, com uma biruta maluca, tentar entender o que está sendo feito lá fora, exato, achando que se aplica imediatamente aqui. Previram completamente errado, né? Como você mencionou, a questão dos preços de produtor e as suas consequências, tanto na subida quanto na descida agora. E eu acho que isso certamente vai, enfim, felizmente isso vai ajustando. Se o Banco Central nessa semana vai reduzir, certamente na sexta-feira, quando você estiver assistindo isso aqui, já teremos o resultado, né, 0,75, acho pouco provável, mas se vier, é um sinal de que mesmo os conservadores dentro do Banco Central estão mudando a sua perspectiva, mas não mexem no seu modelo. Simplesmente vão dizer que o PIB potencial aumentou e, portanto, a ociosidade era maior do que a gente imaginava, considerando que essa população que está com salários baixíssimos e com subemprego estava sendo ignorada pelo Banco Central. Aumenta o número de malabares ali, né? Eles vão fazendo cada vez mais malabarismos ali para, de alguma forma, encaixar, né, a realidade nos seus modelos mais abstratos. Enfim, a gente podia dar mais uns chutinhos aqui, mas eu não vou chutar, né? A gente vê os dados já, eu trouxe aqui alguns dados dos serviços que vieram com crescimento de 0,5, também acima das expectativas, né? Que era também uma discussão que você tinha sobre a inflação, mas eu acho que o segundo semestre começa razoavelmente bem. Aparentemente os dados, né? Apesar do ITFACamp ter dado uma queda, o BCBR deu uma pequena elevação, enfim, dentro aí da margem mais ou menos do aceitável, das variações aí, mas me parece que o segundo semestre começou com um leve crescimento e pode puxar o PIB para cima de 3 no final do ano. Preocupa um pouco a indústria, né? O desempenho da indústria. Mas os serviços, eles
continuam se recuperando. Muita gente anunciava a desaceleração, uma reversão da trajetória do serviço no primeiro semestre. Isso não aconteceu. Então, os serviços vêm se recuperando, com um crescimento acumulado significativo em 2023. Isso, de alguma maneira, pode até causar pressões inflacionárias, né? Serviços pessoais sempre causam pressões inflacionárias. Mas o que a gente tem que ficar de olho sempre, no caso aqui brasileiro, é a questão dos combustíveis, né, Zé? Sim. A gente sofreu muito com a inflação por conta, né, dos ajustes ali dos preços dos combustíveis, com o câmbio também atuando ali, e que acabou pressionando muito a inflação aqui no Brasil em 2021, 2022. O governo sentiu ali que era o momento de aumentar o preço dos combustíveis sem gerar tantas pressões inflacionárias. Como há defasagem, né, nessas pressões, é bom a gente ficar de olho. Isso pode, né, estabilizar pelo menos, né, esse movimento de desaceleração da inflação, mas a ver, eu acho que ainda tem mais espaço, como a gente viu aqui pelo índice de preços ao produtor, né, tem mais espaço ainda para a inflação cair. Eu acho que a gente pode trazer esse tema da Petrobras, né, e dos preços de energia em breve de novo. Exato. Né, a gente ainda não tratou a questão do aumento, mas já fica claro agora que o aumento que foi dado, que foi um aumento considerável no preço da gasolina e do diesel naquele momento, eu acho que o cálculo era de que a inflação aguentaria, vamos dizer, aquele reajuste. Exato. Mas enfim, esse é um tema para uma outra discussão e que você pode continuar pedindo para a gente. Pergunta lá no nosso Instagram, agenda_econômica_BR, Agenda Econômica BR. Compartilha com seus amigos, com suas amigas, com o vovô, com a vovó, com todo mundo, porque na verdade é muito importante que a gente chegue com a agenda econômica em mais lugares, em mais pessoas, para a gente seguir podendo fazer esse debate, escutando as perguntas que vocês têm, escutando os interesses de você. Siga também o Notas Econômicas no Instagram e no YouTube, que é onde a gente está transmitindo. Em breve vamos chegar no Spotify também, tem coisas aí sendo desenhadas, contratos com patrocinadores, essa parte é mentira, tá? Mas enfim, certamente em breve estaremos lá, tem muita gente pedindo e a gente vai chegar lá também. Um grande abraço a todos e a todas e até a semana que vem.